Essa é a nova série que a gente vai conversar aqui. Chama Paisagens da Vida. Nós vamos falar sobre o deserto, o monte, a caverna, a estrada e o vale. Nós vamos falar sobre circunstâncias da vida. Você já parou para reparar como as circunstâncias da vida, nossa vida, mudam drasticamente, mudam de uma hora para outra, sem às vezes a gente ter controle? Às vezes você está vivendo uma vida tranquila, de relacionamentos, tudo tranquilo, de repente dá uns 5 minutos em alguém, a coisa muda de figura e a sua vida desconfigura. E as mudanças, essas mudanças que acontecem drasticamente, a gente não tem o menor controle. E essas situações, essas mudanças do ambiente onde a gente vive, por exemplo, tudo bem no serviço, agora uma pessoa começou a ficar com birra com você, tudo bem em casa, mas agora alguém tá bravo, ou você fez alguma coisa e alguém não quer te falar o que você fez, mas a coisa tá estranha, o clima tá tenso. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a nossa vida o cenário muda e a nossa vida muda drasticamente. A gente nunca espera essas mudanças. Essas mudanças nunca são esperadas. Na verdade, a gente gostaria de ter o controle de que a paisagem da nossa vida ficar sempre a mesma, sempre bem, sempre bela e tudo tranquilo. Só que a gente tem visto uma geração que tem uma enorme dificuldade de lidar com mudanças. Pessoas com extrema dificuldade de lidar quando o cenário muda. Quando as coisas mudam de figura. E aí a coisa complica. Na história bíblica, a gente pode perceber que as paisagens elas são usadas de forma didática. Não são um mero componente do cenário. Elas são usadas de forma didática e representam momentos e situações da vida das pessoas. E é por isso que é nesse sentido que essa série quer caminhar. Olhar para o cenário da vida de algumas pessoas e ver como a paisagem mudou drasticamente e como eles lidaram com essas situações. Uma dessas paisagens que a gente tem no nosso cenário, que tem no cenário bíblico, é o deserto. O deserto é um desses cenários complicados e didáticos para a nossa vida. Ele tem muitas facetas, o deserto. O deserto pode representar solidão, pode representar aridez. Né? Quando você pensa em deserto, você pensa em quê? Você não vai pensar em você no teu carro com ar-condicionado andando no deserto. Não vira, né? Então, deserto é complicado. Deserto é desconforto. Deserto é esterilidade. Raramente você vê algumas plantas que sobrevivem ao deserto. Deserto onde tem muita duna, não tem planta. Só ali perto tem os oásis, onde tem um pouco mais de terra, menos areia, e alguém consegue sobreviver. Fora isso, é muito difícil. Você viu filme de pessoas no deserto, perdidas, e que acabam andando em círculos? É uma coisa desoladora, deserto, né? E, basicamente, bem entre aspas, todas as vezes que você vive uma situação interior de solidão acentuada, de aridez, de desconforto grande e de esterilidade, onde as coisas não fluem, fruto não aparece, muito provavelmente você está vivendo a realidade que a gente chama de deserto. Muito provavelmente você está numa realidade chamada deserto. E essa realidade ela é tão brutal e tão comum que ela se tornou tema de canções. Por exemplo, uma canção que ficou famosa é essa canção da Zélia Duncan. Não sei se foi ela que compôs, mas a gente conheceu através da voz dela. E ela fala o seguinte nessa canção: o deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranha e só. Nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo, só. Nem pude ver que o tempo é maior. O que eu percebo nessa canção? Não sei se é a intenção dela. Mas eu percebo nessa canção, além das pessoas também terem a noção de que deserto é um tempo ruim na vida, eu percebo que o deserto é um lugar onde ela se perde e ela se encontra. Na verdade, onde ela se perde, onde ela é encontrada.
E no deserto você perde a noção das coisas. Ela não conseguia entender que o tempo é maior e que o céu é maior, que as coisas não se resumem a um problema, que não se resume à situação de aridez que você está vivendo. Não se resume a isso. Mas quando a gente está no deserto, está no olho do furacão, parece que o mundo vai acabar. Parece que a nossa vida é um desespero. Eu lembro de uma cena na minha vida, muito legal. Eu era pequenininho, acho que eu já contei isso aqui, eu era pequenininho, entrou um espinho no meu pé. E o espinho ficou metade para dentro, metade para fora. Um espinhozinho, assim, desse tamanhozinho. E aí minha mãe falou assim, vamos tirar. E eu, não tira. Eu fiquei algumas horas ali mancando, não tira, não vai tirar, deixa aqui. Chegou uma hora que ela falou assim, tem que tirar. Ela me sentou numa mesa que a gente tinha na varanda. Ela me segurou as pernas. Eu lembro assim, difícil lembrar. Eu lembro mais dos meus gritos. E ela falou assim, vou tirar. E eu berrava. Mas eu berrava porque o mundo estava acabando. E eu gritava, ela quer me matar. Ela quer me matar. E ela nem tinha encostado no espinho. E aí vieram vizinhos para ver o que está acontecendo. O escândalo que eu estava fazendo. Aí de repente ela vira, já tirei. E eu berrando, já tirei. Aí o que eu ia fazer com o meu grito? Acabou. Não tinha mais. Mas naquele momento do meu universo, a dor e a confusão que eu estava vivendo englobava tudo. E eu não via outra situação. Era uma situação tão simples de resolver, mas eu estava no meio, o espinho estava no meu pé. Era eu que estava vendo aquele espinho em mim. E quem estava de fora falou assim, cara, é só um espinho, meu. Cala a boca, deixa eu tirar esse negócio, pronto, já saiu. Às vezes a gente, como adulto, a gente se vê em situações assim. Onde parece uma confusão, onde toda hora a gente olha todas as decisões, todas as perguntas, todas as falas das pessoas parece que é para tirar nossa estabilidade, porque está tão raro ficar estável, e toda hora vem um questionamento e a gente acha que aquilo vai derrubar a nossa vida. E nem sempre as coisas são assim. No deserto nós perdemos o senso de olhar para o tamanho real da dor que sentimos e ver que ela não é tão grande. Mas é nossa dor. Mas ela não é tão grande assim. Hoje eu queria falar para três grupos de pessoas, 3 tipos de pessoas. Eu gostaria de falar para quem já passou pelo deserto. Você talvez se lembre de situações que você já passou pelo deserto. E eu gostaria de lembrar o quão importante foi o deserto na sua vida, e o quão importante é você não voltar para ele. Embora algumas vezes Deus nos leva para o deserto por desconforto, mas é um processo de tratamento. E há desertos que a gente mesmo se enfia. A gente mesmo se cai de cabeça. Então eu gostaria de falar para quem já passou por deserto e queria te lembrar das características do deserto. Eu gostaria de falar também para quem ainda não passou pelo deserto. Você talvez esteja aí sentado, esteja aí me ouvindo, ou vendo pela internet, e deve estar pensando assim, mas eu nunca passei situações assim, minha vida é tranquila, eu nunca percebi. Eu vou falar uma coisa para você, você precisa se preparar para essa realidade, porque o deserto chega na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo, independente da idade, o deserto chega. E a gente precisa aprender a lidar com o deserto, como aprender a lidar agora, para que quando a gente chegue no deserto, a gente tenha um manual de sobrevivência. A gente saiba como se virar. A gente saiba o que fazer. Já viu aqueles programas? Os caras estão largados no deserto, na floresta, em algum lugar, e o cara tem que se virar e sair de lá usando a faca e não sei mais o quê. Ele não aprende aquilo no deserto, ele aprende aquilo antes. Ele aplica no deserto. Então a gente tem que aprender essas coisas antes e aplicar no momento de deserto. Deserto, como eu disse, ele é inevitável, a gente vai passar por ele. E o terceiro grupo de pessoas é para quem está atravessando o deserto nesse exato momento. Eu gostaria de te perguntar,
Você se sente num deserto hoje? Nessas características que eu coloquei para você, você fala assim, sou eu. Opa, você acabou de descrever a minha vida, a minha realidade. Estou assim. Se você está num deserto, essa palavra também é para você. E eu quero conversar com você sobre alguém que estava no deserto. A história de alguém que passou por um deserto espiritual, emocional e físico. E talvez desse texto possa sair luz para a gente poder entender como que a gente vai lidar com essa história na nossa vida. E é um texto muito legal, que talvez você nunca tenha dado tanta atenção, mas é triste demais. Vamos lá? Eu queria ler com você Gênesis, capítulo 21, de 14 a 21. Se você quiser ligar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia e acompanhar, fica à vontade, é bem legal, porque você vai comparando o que eu estou falando com o que está no texto. Mas a gente vai dar uma passada e vai ler esse texto, eu vou te contar essa história. Bom, antes disso tem uma história posterior. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, de 14 a 21. Ok? O que precede essa história? Precede essa história um homem chamado Abraão. Este homem vivia numa cidade com a sua família, vivia em Ur dos Caldeus, até que um dia ele ouviu Deus falando para ele, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te indicar, eu vou te guiar, e lá você vai ser um pai de muitas nações, você vai prosperar, o negócio vai ser muito bom. Abraão ouve a história, caminha, ele, sua esposa, passam por diversos lugares e chegam nessa terra. No processo todo de Abraão se estabelecer na terra, uma promessa ficou no ouvido dele, dizendo, você vai ser um pai de uma grande família, de muitas nações, de você vai sair muita gente. Só que Abraão tinha um problema. Ele e a mulher deles não conseguiam ter filhos. E aí? E aí, nesse momento, começa a vida de Abraão, começa um processo de aridez, né? E ele fala assim, cara, mas eu não tenho como ter filhos, e Deus fala que eu vou ter filhos. A esposa dele até ri. A esposa dele ri e fala, Deus tem brincadeira, isso aí não é por aí. E aí eles têm uma ideia mirabolante, ao longo da vida, depois de cansar de esperar, ele tem uma ideia mirabolante. Ela fala assim, Abraão, vamos fazer o seguinte, Deus falou que você vai ser pai, não vai? Então vamos fazer o seguinte, você vai pegar a nossa escrava, nossa serva, minha serva, você vai deitar com ela e vai engravidar ela. Você vai engravidar ela e ela vai ter os filhos nos meus braços. Quando ela tiver um filho nos meus braços, esse filho vai ser meu. Era um costume da época. A serva topou, Abraão relutou um pouquinho, né? Pô, mas topou também. Beleza, fizeram. E nasce Ismael, filho de Abraão. Beleza, nasceu. Passa-se um tempo. Eles estavam com 80, 90 anos de idade. Ela engravida. A mulher de Abraão engravida. Ela engravida e tem um filho. Deus cumpriu a promessa. Eles ficam alegres, felizes e tal. Só que agora você tem o Ismael e a serva. Ismael era o filho mais velho, mas Isaac foi o filho prometido. Dá uma zica aí. A mulher de Abraão começa a ficar com ciúme. Um dia vê o Ismael e Isaac aprendendo a andar ali, caindo. Sabe quando a criança está aprendendo a andar, cai, se esbofeteia no chão. Ismael ri. Ismael está lá na beira da cabana dele, é menino novo, né? Poucos anos, mas ele ri do irmãozinho. Aquilo gera um sentimento tão ruim dentro da mãe, dentro da Sara, que ela fala para Abraão, o negócio é o seguinte, manda essa mulher e esse menino embora. Porque eu não quero eles convivendo com meu filho. Manda embora. Não quero saber. Manda embora. Abraão fala assim, cara, mas é meu filho também. O que eu vou fazer? Abraão fica entre a cruz e a espada. Como é que eu vou fazer? E aí Deus fala com Abraão, Abraão, manda ele embora. Eu vou abençoar seu filho também. Ele vai ser um pai de uma grande nação. Pode mandar ele embora. Manda a mãe e ele embora. No dia seguinte, Abraão pega, dá um lanchinho para ela, bota a água e fala, teu destino agora é longe de mim, peneira, vaza. Esse é o texto, a partir daí é que a nossa história começa. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar,
tendo-os colocado no ombro dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Você imagina a situação dessa mãe. Você imagina a situação dessa mãe. A mulher ela não tinha nada. E agora enxotada para fora de casa, com um filho pequeno, com um saco de pão francês e uma pete de água no outro ombro e fala, vaza. Você imagina o coração dessa mulher? Ela fica vagando no deserto. Às vezes a gente também fica vagando em deserto. Você reparou? A situação vem na nossa vida de uma maneira em que a gente se vê vagueando, andando sem direção, sem saber para onde ir, sem saber onde buscar ajuda. Agar estava desse jeito, sem saber o que fazer. Só que aí, para piorar, porque desgraça pouco é bobagem, a água acaba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Começou a chorar. Você consegue imaginar a história dessa mãe? Pega o filho e fala assim, nós vamos morrer. A sensação que estava no coração dela é uma sensação de morte. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho esperança, eu não tenho para onde ir. Ela coloca o filho e dá uma distância porque ela não queria ouvir o filho chorar. E talvez não queria que o filho a ouvisse chorar, porque sabiam que os dois iam morrer. Deserto é esse tipo de cenário, onde você não tem esperança, onde você é jogado nas circunstâncias por culpa que não foi sua. Que culpa que essa mulher teve? Que culpa que essa mulher teve da falta de fé da Sara e de Abraão? Que culpa que essa mulher teve da mesquinhez da Sara? Às vezes nós, eu e você, acabamos chegando no deserto por conta de coisa que a gente nem teve culpa. Por conta de uma injustiça, talvez. Por uma visão desequilibrada de Deus por parte de outra pessoa. Talvez esse seja seu caso hoje. Talvez você se sinta nessa circunstância mal por causa de alguém e você não teve culpa. E aí? O que faz? Você percebe que é um cenário de morte? Ela está preparada para morrer. E às vezes no deserto a gente também, quando desiste, acaba de lutar, a gente se prepara para morrer. Falar, acabou, eu não tenho mais o que fazer, eu vou ser infeliz no meu casamento pro resto da vida, eu vou ser maltratada pro resto da vida, eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho condição de arrumar um outro emprego, o emprego que eu tenho me aprisiona, então meu destino é ficar nessa situação. Eu não tenho mais como convencê-la de mudar, então minha vida se estagnou e está decretada a minha morte. Houve um tempo no nosso casamento, minha esposa odeia que eu falo dela, mas eu falei com ela, eu e você somos um, então se eu falar de mim, tem que falar de você. Houve um tempo no nosso casamento em que eu e ela achamos que nós estaríamos fadados a serem felizes para sempre. Porque divórcio não é uma opção. E a coisa estava muito ruim. Era um deserto só. E a gente achava, a gente está fadado a ser infeliz, a gente vai se aturar e vamos embora. Vamos ver o que vai dar. Graças a Deus o deserto ficou para trás. Aleluia. Mas, depois você pode perguntar para ela para você ver que eu não estou mentindo. Mas essas situações nos aprisionam. Você fala, eu estou no deserto, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essa situação. Só que aí, querido, Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou.
Você sabe, imagina um tiro de flecha, a distância que um estava do outro para não ouvir o outro chorar. Estava distante, né? Então você imagina. E Deus se apresenta para ela e fala para ela: Deus ouviu o choro do menino. Deus não fala ouviu o seu choro. Deus diz, Deus ouviu o choro do menino. E toda vez que você encontrar na Bíblia, no Primeiro Testamento, essa expressão, o anjo do Senhor ou o anjo de Deus, isso é uma teofania. Teofania é uma entrada de Jesus antes dele ter vindo em carne. É uma aparição pessoal de Jesus no Primeiro Testamento. É uma manifestação pessoal de Deus. Então, esse anjo do Senhor é Jesus. Ele chega para ela e fala: a gente está ouvindo o seu choro. A gente ouviu o choro do menino. A gente está vendo a dor. Porque o que era mais importante para essa mulher? O choro dela ou o choro do menino? O que é mais importante para uma mãe nessa circunstância? Ela ou as crianças? Você perguntar. Não precisa perguntar. Então, quando Deus ele entra na história, ele entra no ponto nevrálgico, no centro, lá onde precisa ser trabalhado. E Deus entra na vida deles. E ele fala assim: o que te aflige, Agar? Ah, tá de sacanagem. Que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Como é que Deus tem a ousadia de fazer uma pergunta dessa? O que aflige? Se eu sou Agar, eu falo: como assim o que me aflige? Tu tá sabendo, tu falou com Abraão, tu sabe lá que eu fui mandado embora. Então como é que você tem a ousadia, a cara de pau de perguntar o que me aflige? Dá vontade, né, de chegar. Mas você parou de pensar no porquê da pergunta? Você acha que Deus não sabia o que afligia Agar? A grande questão é: Agar sabia o que afligia ela? Existia uma promessa de Deus que talvez Agar ignorasse. E Deus fala para ela: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Há momentos que a gente está com tanta dor, tanta agonia, tanta decepção, que a gente não sabe mais a causa do nosso sofrimento. A gente não sabe mais o que causou. Agar, o que te aflige? Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? O que tem mais doído em você? Qual é a fonte do teu desconforto? Troca o nome de Agar aqui. O que aflige? O que a aflige? Bota o seu nome. O que você responderia? O que te aflige? O que tem te machucado? O que tem doído? O que tem te incomodado? Eu sei que você está no deserto, eu sei que a situação é complicada, mas o que tem te machucado? Você sabe? Eu lembro da história de duas idosas lá numa cidade do interior de Minas, e é um padre que estava contando essa história, e que as duas idosas não se falavam há mais de 40 anos. E chegou um padre novo na paróquia, e quis saber qual é o problema, mas chamou uma. Pronto, eu sei que eu vi que tem um problema entre a senhora e a fulana de tal. Qual é o problema? Ah, ela magoou demais, padre. Olha, é uma dor absurda. E não tem como a gente voltar a ter relação. Tá bom, minha irmã, mas o que ela fez? Padre, eu nem lembro mais, eu sei que a dor é gigante. Percebe? Às vezes a gente não sabe a causa da nossa própria dor. A gente só sabe que está doendo. A gente só sabe fazer escândalo. A gente só sabe espernear para Deus e o mundo. Mas o que te aflige? O que está doendo? Qual é o problema? E eu acredito na inteligência de Deus. E isso fica mais claro a partir mais para frente do texto,
Porque Deus está fazendo ela pensar e repensar no motivo da dor. Porque isso é muito legal. Olha o que o texto diz. Então, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a vasilha e Deus bebeu o menino. Acabou o problema. O espinho saiu do pé. Acabou o problema. O que te aflige? O problema é que a camada de dor é tão intensa que fecha nossos olhos. E a solução está logo ali. A fonte está ali. Ela estava perto da fonte e ela não via porque a dor era muito grande. Ela não conseguia ver que a solução estava logo ali. Estava ali, na frente dela, percebe? Ela vai até lá, encheu de água a vasilha, deu para o menino. Acabou o problema. Acabou o problema. Eles sobreviveram? Sim. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E a sua mãe conseguiu uma mulher da terra do Egito. Ele casou, formou uma grande família no enterro de Abraão. Ele foi lá enterrar Abraão com seu irmão. Com tudo de boa. Tudo de boa entre aspas, porque hoje esses dois povos não se bicam. Hoje esses dois povos são os descendentes de Isaac e Israel. Os descendentes de Ismael são os palestinos. Certo? E hoje eles não se bicam. Por quê? Por causa da bendita terra. Porque o filho mais velho tinha direito à herança do pai. Certo? Só que o filho da promessa é que tinha herança de Deus. Deus falou que a terra ia ser do filho da promessa, não do filho da herança. Então, o pessoal do Ismael acha que tem direito à terra, aquela península onde eles estão, porque eles são os filhos mais velhos. E o pessoal de Israel entende que eles são donos dali, porque Deus prometeu aquela terra ao filho de Abraão. Você vê como é que uma besteira de pessoas que têm uma pouca visão de Deus repercute gerações para frente. Mas esse não é o nosso tema. Deixa os israelenses e os palestinos para lá. Nosso tema é sobre deserto. Qual o significado do deserto? Qual o significado da paisagem deserto? Solidão, seca, morte, separação, lugar ermo, sem vida e sem perspectiva. Não há saída. O Dallas Willard, ele diz que a pior sensação do deserto é não ver o horizonte. Quando você está no deserto, você só vê areia. É duna. Eu acho que deve ser a mesma sensação horripilante se você naufraga no navio e só sobrevive você no meio do oceano. Você olha para um lado água, olha para o outro água, para o outro água e para o outro também água. O que você faz da vida? Eu choro. A única saída é nadar. Mas eu choro porque tem o que fazer. Deserto é esse tipo de situação. E o deserto espiritual, ele é uma realidade bem bacana. Tem uma música que chama Deserto de Provação, da Cristina Santana, que retrata como é que a gente vive quando está no deserto. A música diz assim: o deserto de luta é escaldante e faz com que a gente pense em parar. Nos sentimos só em todo instante e os redemoinhos querem nos levar. Atrás só vemos poeira porque o vento sopra forte demais. À frente, tempestade de areia nos cega a visão para não enxergarmos mais. Então a gente se prostra. É complicado demais. E biblicamente, o deserto ele ganha um sentido teológico muito importante, baseado na experiência religiosa do povo de Israel. Quando o povo de Israel, descendente de Abraão, então teve Abraão, seu filho Isaac, seu filho Jacó. Jacó teve 12 filhos. Esses filhos eram uma gangue, um negócio complicado. Eles vendem o irmão para o Egito. Aí o irmão cresce no Egito e se torna governante do Egito lá por obra de Deus. Eles passam na seca lá nessa terra onde Abraão estava. Eles descem para o Egito. Quando eles descem para o Egito, encontram o seu irmão lá. Há uma zona lá, um negócio que acontece lá, depois você lê Gênesis. Mas aí acaba que eles voltam a fazer as pazes. Aí José faz o seguinte: pega todo esse povo da família dele e põe numa terra no Egito, chamada terra de Gósen. Esse povo vive lá. Eles passam anos lá, até que José falece e surge uma nova linhagem de Faraó, onde José não tinha influência, o nome de José não tinha influência. Essa nova linhagem de faraós olha para aquele povo e fala: esse povo está crescendo demais.
Daqui a pouco esse povo vai se voltar contra a gente, vai conquistar a gente, nós vamos virar escravo deles, vamos escravizar esse povo. Começa a escravizar esse povo, que é o descendente de Abraão. Nisso, passam-se 400 anos, até que Deus manda um libertador, o cara chamado Moisés. Moisés vai, dialoga com o faraó, liberta meu povo, deixa meu povo ir, liberta o povo. E eles caminham pelo deserto, passam no meio do Mar Vermelho, aquela história toda, o mar se fecha, mata todos os egípcios, eles vão caminhar. Quando eles chegam de frente para a terra prometida, onde Deus tinha mandado eles irem, onde o negócio ia ser bom demais da conta, o que acontece? Eles refugam. Eles falam, não vamos entrar. Eles mandam 12 espiões para olhar como é que estava a situação. E dos 12, só 2 falam, vamos entrar, vamos confiar em Deus. Os outros 10 falam assim, não vamos. Deus fica irado com isso e fala assim, agora vocês vão caminhar 40 anos no deserto, até que toda essa geração morra, menos esses 2, e só depois vocês vão entrar nessa terra. Então, a partir desse ponto, o deserto se tornou um momento em que todo cristão passa. Porque ele ganhou um símbolo de purificação do povo, de transformação do povo. Isso foi 1250 a.C. Eles caminharam por 40 anos. E essa caminhada representou um processo de maturidade na fé em Deus. O povo aprendeu a confiar mais em Deus. Aprendizagem de convivência mútua em diversos grupos, a ponto deles se organizarem num povo. Percebe? Aliás, foi a experiência do deserto e sair da escravidão que formou o povo de Israel. Então, a partir desse acontecimento do Êxodo, o deserto se torna um lugar simbólico pelo qual a gente passa. Isso significa que a nossa vida é uma caminhada de descoberta, de aprendizado, de amadurecimento. E que a gente vai passar por desertos. E quanto mais preparado a gente estiver, mais rápido a gente sai dele. Ok? Então eu gostaria de fazer algumas considerações para você. Primeira coisa que eu gostaria de que você entendesse sobre deserto é que deserto é lugar de experiência. Lembra que eu falei da teofania? Deserto é um lugar de teofania. Deserto é um lugar onde Deus aparece. Deserto é um lugar onde as suas defesas elas baixam, elas caem. As suas defesas caem por terra. E no deserto, você se torna mais vulnerável. No deserto, você se torna uma pessoa mais suscetível à ação de Deus. Deserto é lugar de encontro. Deserto não é lugar de viver sozinho. Se você está no deserto, Deus vai o encontrar no deserto. Você pode ter certeza disso. A segunda coisa importante que a gente precisa entender é que Deus está conosco no deserto. Deus caminha com o seu povo pelo deserto. Esse povo foi chamado para caminhar por 40 anos ali, não por conta, porque Deus falou assim, não, vocês vão caminhar, se vira aí. Não, tinha uma rota que eles tinham que fazer. E esse povo era guiado. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 13, fala assim, quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus. Embora fosse o mais curto, Deus pensou assim, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão que guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso ao corpo dele. Ele tinha dito, quando Deus os libertar, leve daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente dele, numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia. A coluna de fogo sempre ia diante deles à noite. Percebe que Deus não abandona o povo? Você consegue vislumbrar isso? Tinha uma nuvem, e essa nuvem ditava o caminho. E eles não passavam dificuldade com respeito
calor no deserto. E você sabe que à noite o deserto é muito frio, porque nada armazena calor. Tinha uma coluna de fogo para esquentá-los. E é importante a gente perceber que nesse deserto deles a comida vinha na hora certa. Caiu tipo um algodão, um miolo de pão do céu chamado maná. E eles colhiam de manhã a porção do dia. Se guardasse para o dia seguinte, estragava. Durava o dia. Só na sexta-feira tinha que pegar para 2 dias, porque no sábado eles não iam catar o maná. Aí o maná não estragava. Olha que maravilha. Tinha comida na hora certa. A Bíblia fala que as roupas não envelheciam. As roupas deles não envelheciam, não se desgastavam e cresciam conforme a criança crescia. Que maravilha! Que maravilha! A roupa crescia junto com a criança. Para as crianças devia ser horror, né? A mesma roupa sempre. Né? Tinha 2 modelitos. Enquanto um está lavando, o outro está usando. Já era, filho. A roupa crescia junto. Os sapatos não se desgastavam. Não gastava sapato. Não havia fome nem sede. E as pernas dos caras não inchavam de tanto caminhar. Por mais que fosse difícil andar pelo deserto, a provisão e a providência de Deus estava lá. E o que significa essa presença de Deus lá? A presença de Deus significa sempre direção. Porque a nuvem os conduzia. Deus estava sempre perto do seu povo para orientá-los. A nuvem simbolizava a presença e orientação de Deus, e o povo seguia a nuvem, e de noite seguia a coluna. Moisés sabia da importância divina a tal ponto que ele declara para Deus. Teve um determinado momento que o povo fez tanta bobagem que Deus falou assim: Moisés, chega aqui, o negócio é o seguinte, eu vou matar esse povo todo, quero saber esse povo, eu vou construir um novo povo a partir de você. Moisés fala: não faço não, cara. O que as nações vão falar de você? Você investiu num povo, agora você vai desistir do povo? Aí Deus fala assim: tá bom, então pode ir com o povo. Ele fala: não. Êxodo 33:15. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Porque Moisés sabe que andar no deserto sem Deus é morte. É morte. Deserto é um lugar de presença de Deus. Depois, a presença de Deus significa segurança e proteção. Ele sempre protegeu individual e coletivamente seus servos. Deus sempre protegeu. A nuvem durante o dia trazia sombra no calor, a coluna de fogo aquecia o povo à noite, nas noites frias. Só que também a coluna de fogo espantava e protegia dos perigos não visíveis. Porque espantava os bichos e fazia com que o povo pudesse ver qualquer perigo que tivesse no seu caminho, qualquer bicho. Percebe? Deus cuidava do seu povo. Terceira consideração: deserto é lugar de transformação. Não se entra no deserto e sai o mesmo. O povo entrou um bando no deserto, saiu um povo do outro lado. Uma nação. E é isso que vai acontecer, acontece na nossa vida e vai acontecer com a gente. Não se entra no deserto e sai o mesmo. O deserto é um tempo de transformação. O problema é que muitas pessoas entram no deserto e saem piores. Saem piores. Porque não interagem com Deus. Porque não buscam a Deus. No deserto, pode ser que surjam as piores coisas dentro de nós. Porque você quer sair, você quer se debater. Você quer fazer alguma coisa. Já viu como é que, algum filme ou algum documentário, como é que os salva-vidas têm que agir quando tem alguém se afogando? A indicação para o salva-vida é: você vai por trás do indivíduo, dá-lhe um mata-leão e traz o indivíduo. Porque se você for pela frente, ele está tão desesperado que ele vai afundar você e pode matar você. Muitas vezes no deserto, as pessoas vêm nos ajudar de frente, a gente está matando as pessoas que vêm nos ajudar. Sabe qual é o indicativo do salva-vidas se tiver difícil dar a volta na pessoa? Dá-lhe um soco no pau do nariz. Dá um soco no pau do nariz, a pessoa fica desnorteada e você cata e salva. Às vezes, para te salvar, Deus tem que dar um soco no pau do teu nariz.
você ficar desnorteado sem ação, aí ele pode pegar, cuidar de você, porque você fica esperneando igual um bebê chorão, matando e arranhando todo mundo que chega perto. Por quê? Porque você quer se salvar, mas não quer deixar-se ser salvo. Muitas pessoas querem sempre se salvar, querem sempre uma solução, estão se debatendo e acabam não saindo melhores do deserto, acabam saindo piores do deserto, porque estão se arranhando. Não se deixa salvar, não investe naquilo que tem que ser investido, não cai de cabeça naquilo que tem que ser feito. Aí é deserto, pior e pior. Aos 10 anos, vai aumentar para 20, aumenta para 30, aumenta para 40, e as coisas vão caminhando desse jeito. Não seja assim. No deserto você tem que deixar-se ser salvo. Deserto é lugar de transformação. Saia melhor. Em quarto lugar, deserto é lugar de encontro. Na Bíblia inteira você não vê um servo de Deus se perdendo enquanto estava no deserto. Mas você vê servo de Deus se perdendo nos palácios. É no deserto que Jesus tem uma experiência poderosa. Ele, Deus e o capeta. É no deserto que o povo tem uma experiência poderosa com Deus de sair água da rocha. São nos desertos que Deus nos encontra. Deserto é lugar de visitação. Deus nos encontra, é lugar de encontro. E não é só lugar de encontro nosso com Deus, é lugar de encontro nosso conosco mesmos. Porque no deserto você se depara com o que você é. No deserto é lugar de silêncio, não tem barulho. Aí você vê como que você está mal, como que você está mal por dentro. Você se depara com você mesmo, você fica numa situação horrível. Só que se você só se encontrar com você mesmo e não se encontrar com Deus, o encontro com você mesmo vai fazer você continuar se debatendo. Mas o encontro com Deus, Deus vai falar assim: eu sei que você é assim, eu amo você desse jeito, mas vem cá, vamos transformar você, porque não foi isso que eu desenhei para você. Deserto é lugar de encontro. O Caio Batista, ele tem uma frase que diz assim: o deserto não foi feito para habitação. Não o transforme na sua casa para ser consumido pelo sofrimento. Deserto não é lugar de habitação. Deserto é lugar de passagem. Lugar de passagem. Deserto é passagem. Deus sabe que a gente vai lidar com essas situações e deve lidar com essas situações. Mas a solução está nele. Assim como a solução da fonte estava ali perto de Agar, a solução também, a fonte viva, está perto de nós. Porque essa fonte viva é a teofania presente, é Jesus Cristo, que morreu na cruz para que a gente tivesse possibilidade de se alimentar dessa fonte que jorra para a vida eterna. Porque antes de Jesus morrer, nós estávamos separados de Deus, não tínhamos condição de chegar na fonte, matar nossa sede e sair do deserto. Mas quando Jesus morre e ressuscita, ele quita essa separação que a gente tinha, que os primeiros pais nossos criaram, quando romperam com Deus e falaram: eu sigo a minha vida, eu me viro, eu passo pelos meus desertos sozinhos. Mas o ser humano percebe que entrou numa roubada gigante. E Jesus vem, porque Deus disse: se você comer, certamente você vai morrer. Jesus vem para pagar essa dívida e ele morre no lugar. Ele morre no nosso lugar. E quando ele morre e ressuscita, ele abre uma nova possibilidade. Ele diz: venham a mim e bebam. Sou eu. Eu sou aquele que tem a capacidade de te mostrar o que te aflige, a fonte está logo ali. O que te aflige, a fonte está logo ali. E a fonte é ele. Jesus nos deu a condição de sairmos do deserto como pessoas melhores, alimentados, pessoas que aprenderam a como lidar. O salmista, no Salmo 107, ele diz assim: Deus transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ele está dizendo: Deus é o único que tem a capacidade de transformar a terra árida do nosso coração, o deserto que estamos vivendo, em um jardim florido. Como que Deus faz isso? Lembra que a gente conversou sobre
A Teresa de Ávila, como que ela ensina o caminho da oração? No primeiro movimento é muito difícil, é como você regar esse jardim com balde. No segundo momento é um pouco mais leve, é como se você tivesse que pegar uma mangueira e regar todo o jardim. No terceiro momento é um pouco menos de trabalho, se torna mais prazeroso, você só liga a irrigação. E no último momento, quando você está pleno, entregue, quando você já está tarimbado de ter tempo com Deus, é como se chovesse. Molha todo o jardim do mesmo tempo, na mesma hora, e nutre o jardim. E esse jardim é o nosso interior. Como é que eu vou nutrir meu jardim? Oração da manhã, oração da noite, leitura e práticas das disciplinas. Isso me ajuda a sair dos desertos. Isso me ajuda a me aproximar de Jesus e a entender melhor os caminhos que Ele está propondo para mim. Sem isso, você vai entrar e sair no deserto. Pior, se sair. Se sair. Isaías 32, 15, diz assim: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão melhores colheitas. Percebe a sacada de Isaías? Olha o que ele está falando aqui. Terra que não é tratada, não é cultivada, pode cair a chuva que for, não nasce nada, nasce mato. Se o seu coração estiver pronto, preparado, arado, tratado, a chuva de Deus vem e as sementes brotam. O problema é que a gente quer Deus, não quer tratar nosso coração, não quer ter encontro conosco mesmo, não quer ter tempo para estar nesse processo de trabalhar, de conhecermos quem somos e o que precisamos. Arar o nosso coração. Terras cultivadas, terras tratadas. Precisamos tratar nosso interior, porque quando a chuva de Deus vier, aí a gente vai colher melhores colheitas. E é o que eu desejo para você. Que o deserto não seja a sua morada permanente. Que o deserto seja só uma passagem. E que você entenda a condução de Deus nesse processo. E que não é só estar no deserto, sentado e falar ouvido ao céu, e chorar e dizer, eu não quero ver o choro da criança, nós vamos morrer aqui mesmo. Não. É criar ambiente para que Deus te visite e te diga, a fonte está ali. A solução está ali. Amém? Exercício para a semana. Qual é o exercício? Nós temos a oração da manhã e temos a oração da noite. Oração da manhã, 15 minutos, 5 minutos de silêncio, comendo uma coisa gostosa ou tomando alguma coisa saborosa, e a sua concentração tem que estar toda no que você está comendo ou bebendo. Não faça de outra maneira. Por quê? Porque quando você está comendo, bebendo, e prestando atenção no sabor, a sua atenção está no sabor. Então sua mente para de trabalhar e foca no sabor. Certo? É isso que eu quero. Eu quero que você tenha um ponto focal só. Aí você vai aquietar a sua alma. Depois, 5 minutos, meditando, fazendo perguntas na porção bíblica que eu mando no grupo do WhatsApp. Uma frase. 5 minutos. Fazendo algumas perguntas, repetindo várias vezes. Eu repito várias vezes o texto. Eu repito. E daqui a pouco começo a fazer perguntas para ele. E de repente Deus começa a responder essas perguntas. E nos últimos 5 minutos desse tempo, eu respondo para Deus aquilo que Ele me falou através do texto. Simples. 5 minutos. Então são 3 blocos de 5 minutos. Mesmo que a sua criatividade termine, você fica os 5 minutos para doutrinar a sua alma. Agora eu quero colocar um outro desafio, que é a oração do meio-dia. Não é meio-dia e ponto, é meio do dia. Certo? Você vai pegar no meio do seu dia, você vai separar 5 minutos. 2 minutos você vai fazer o mesmo silêncio de manhã. Parar, aquietar, concentrar, respirar. Em 3 minutos seguintes, você vai fazer a oração. Você vai contar como foi sua manhã, como foi o dia até aquele momento, contar seus sentimentos, você pode pedir por situações que vão vir, bater um papo com Jesus, perguntar, e aí, como é que você está? Eu estou bem, eu estou tranquilo, bem, como é que estão as coisas aí na eternidade? Enfim, usar esse tempo para você estar junto com Deus. Isso vai formatando a nossa alma para estarmos mais próximos de Deus. Bora nesse desafio? Então a gente já tem
de manhã e à noite. Agora a gente está introduzindo mais um desafio permanente, a oração do meio do dia. Beleza? Então eu espero contar com você nesse desafio. Semana que vem eu ouvir como é que foi para você desenvolver esse desafio. Bom? Então vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe e que essa palavra sobre o deserto ela ganhe espaço no nosso coração. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, é nesse momento de reflexão que nós pedimos a Tua visitação, pedimos que o Senhor nos ajude a discernir o que foi bom, o que não foi bom, quais são as Suas palavras que foram ditas aqui e o que serve para mim e o que precisa ser mudado, quais são os desafios que eu preciso enfrentar. Ajuda a gente a passar por esse processo de uma forma rica, de uma forma que a gente tenha bastante aprendizado. Ajuda a gente, Jesus. Queremos passar por situações e crescer. Quero pedir para aqueles que se sentem no deserto nessa manhã, pedir que o Senhor visite, os encontre e mostre que a fonte está logo ali. Por aqueles que já passaram por desertos, que eles sejam lembrados e não errem para entrar novamente em determinados desertos. Para aqueles que não passaram ainda por desertos, que o Senhor os prepare, para que no dia em que vierem passar, eles entendam que o Senhor está conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.